O barbeiro milionário fica chocado ao descobrir que o mendigo negro era seu cliente. Ricardo era o barbeiro mais badalado da cidade. Sua barbearia luxuosa, com paredes de espelhos e cadeiras de couro, era um verdadeiro templo de vaidade. O cheiro de pomadas caras e café fresco pairava no ar, enquanto homens de terno alinhado aguardavam ansiosos suas vagas. Ele havia deixado suas origens humildes para trás e se orgulhava disso. Era fácil perceber que era obcecado por imagem. Cabelos sempre impecáveis, roupas de marca e uma atitude que exalava riqueza. Contudo, a realidade na cidade era outra. Enquanto ele cortava o cabelo de empresários endinheirados, do lado de fora, desigualdades gritavam. Então, um dia, Samuel entrou na barbearia. O homem, com a barba desgrenhada e roupas sujas, arrebatou a atenção de todos. O murmúrio começou. Eles olhavam de soslaio, sem esconder o desprezo. Ricardo franziu o nariz. Um mendigo naquele lugar? Ele olhou na direção de Samuel. Seu olhar era um misto de repulsa e curiosidade. Como você entrou aqui? A voz de Ricardo soou baixa, mais firme, quase como um golpe. Samuel, sem se deixar abalar, sorriu. Estou aqui para uma transformação. Foi isso que ele disse, seus olhos brilhando com uma determinação que ninguém parecia enxergar. Ricardo riu internamente. Transformação? Você está em um lugar que não é seu. Ele fez um gesto de desprezo, mas algo nos olhos de Samuel o deixou inquieto. Havia uma aura ao redor daquele homem que intrigava. O tempo passou e Samuel continuava a aparecer, uma sombra nas portas da barbearia. A cada visita, ele contava sobre sua vida, mas Ricardo estava mais atento ao seu próprio reflexo no espelho do que às palavras do homem. As histórias dele eram recheadas de detalhes que pareciam impossíveis. Viagens, negócios, investimentos. Mas Ricardo apenas ignorava, focando em seus próprios clientes. Porém, um mistério começou a emergir. Samuel não era apenas um mendigo. Ele tinha um passado que Ricardo não poderia imaginar. Um investidor bilionário que, no auge de sua carreira, havia sido traído por um sócio e perdido tudo. Quando o ex-sócio reapareceu, trazendo ameaças e inseguranças, Samuel ficou firme. Havia uma chama de coragem dentro dele que Ricardo precisava reconhecer. Uma noite, após um dia exaustivo, Ricardo olhou pela janela para as ruas da cidade. Seu olhar parou em Samuel, que agora estava cercado por pessoas, todas o tratando com respeito. A cena o atingiu como um soco no estômago. Ele se perguntou. Era um convite a descobrir mais sobre o passado de ambos e a se deparar com seus próprios preconceitos. O que Ricardo não sabia era que o destino estava prestes a entrelaçar suas histórias de modos inexplicáveis, desafiando tudo o que ele acreditava sobre valor e sucesso. O choque do reconhecimento estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O choque do reconhecimento estava... Samuel, uma figura que antes parecia invisível, agora estava cercado por um grupo de pessoas. Ele não estava mais sozinho. Era como se a cidade tivesse acordado para a presença dele. Ricardo sentiu uma pressão no peito. O que ele sabia sobre aquele homem? Absolutamente nada. Mas então, algo ainda mais estranho aconteceu. Um carro preto, luxuoso e discretamente ameaçador parou em frente à barbearia. A porta se abriu e uma figura imponente emergiu. Era um homem de terno escuro, gravata impecável e rosto sério. Ele se aproximou de Samuel, e a conversa que se seguiu fez o coração de Ricardo disparar. Ele pôde ouvir fragmentos. Você sabe o que eu quero, Samuel, e não me faça usar de força. A multidão se afastou, mas Ricardo não conseguia desviar o olhar. O que estava acontecendo? Samuel, antes retratado como um mendigo perdido, agora se comportava de forma surpreendentemente calma, como se a presença do homem fosse natural para ele. Ele respondeu. Seu tom trazia uma confiança que faziam as palavras de Ricardo parecerem insignificantes. Eu não tenho medo de você. A tensão no ar subiu. O grupo que se havia formado começou a murmurar. Expressões de preocupação se espalhavam. O clima, antes levemente descontraído, estava carregado de um medo palpável. Ricardo se aproximou da porta, sentindo uma curiosidade incontrolável. Quem era aquele homem e por que Samuel parecia conhecê-lo? O homem ameaçador avançou, e um brilho de reconhecimento passou pelos olhos de Samuel. Foi quando tudo mudou. Ricardo viu o rosto de Samuel se contorcer em uma mistura de dor e determinação. Você não pode me intimidar mais, ele disse, sua voz ecoando na noite. Eu não sou mais quem você pensa que sou. Samuel, então, tirou um pequeno dispositivo do bolso. Algo brilhante e de aparência cara. Ele olhou para o homem de terno e fez uma revelação que fez o chão tremer sob os pés de Ricardo. E eu não sou mais o mendigo que você deixou para morrer. Sou quem vai expor as suas mentiras. O murmúrio da multidão aumentou em volume e Ricardo quase não conseguiu respirar. Seu mundo de aparências estava desmoronando. Ele olhou em volta e viu rostos perplexos, a incredulidade estampada neles. O olhar de Samuel, antes tão perdido, agora irradiava uma força poderosa. Ricardo se sentiu pequeno, insignificante. Ele sempre pensou que era o melhor, o mais inteligente. Mas quem era realmente aquele homem? Um mendigo ou um ex-bilionário? E mais importante, como ele poderia ter tão pouco conhecimento sobre alguém tão perto de seu mundo? Antes que ele pudesse processar tudo, o homem de terno fez um movimento brusco, como se estivesse prestes a atacar. Ricardo ouviu um grito. Não era de Samuel, mas de uma mulher que estava entre a multidão. Não! Ela exclamou, e Ricardo virou a cabeça. O grito foi o último empurrão que o fez entrar na briga. Ele não sabia o que fazer, mas não podia ficar parado. Quando ele atravessou a porta, tudo se tornou um caos. O homem deu um passo para trás, seu rosto agora tomado pela frustração. As palavras de Samuel ecoaram em sua mente. O brilho e a determinação nos olhos dele mostravam que algo muito grande estava em jogo. Algo que mudaria a forma como Ricardo via sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor. O que estava acontecendo? Quais segredos ainda estavam para ser revelados?
Ricardo sentiu um nó na garganta. Sua cabeça girava. Ele não sabia que o mundo de Samuel era muito mais complexo do que as aparências mostravam. As consequências daquele encontro iriam reverberar para longe, e ele tinha certeza de que nada voltaria a ser como antes. Ricardo ficou paralisado, assistindo de longe enquanto a cena se desenrolava. Samuel, agora uma figura imponente, se mantinha firme diante do homem de terno, uma ousadia que fazia o peito de Ricardo apertar. Ele sentia uma mistura de admiração e insegurança. O barulho da multidão se intensificava, vozes misturadas em murmúrios nervosos, uma tensão palpável no ar. Expõe as mentiras. O que ele quer dizer com isso? Pensou Ricardo, enquanto observava Samuel com um olhar fixo. De repente, o homem de terno fez um movimento rápido, inclinando-se para aproximar-se de Samuel. Ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Um som alto estourou no ar. Um tio. O estrondo ressoou como um trovão, fazendo todos ao redor saltarem, os rostos se torcendo em horror. Samuel caiu para trás. Seu corpo se debatia no chão. A expressão de tal determinação, agora transformada em dor e choque. A multidão gritou, deixando aquele espaço de orgulho e ostentação tomado por gritos de pânico. Ricardo congelou. Ele não conseguia se mover. O homem de terno, com um olhar de satisfação, deu um passo para trás, como se tivesse acabado de completar uma missão. Você não pode escapar, ele gritou para Samuel, antes de virar-se e correr para o carro preto, desaparecendo no meio da confusão. Samuel, não! Ricardo finalmente encontrou sua voz, correndo até o corpo caído na calçada. O cenário ao seu redor se transformou em um caos. Ele se agachou ao lado de Samuel, que respirava com dificuldade, seu rosto pálido. Por favor, fique comigo. Ricardo implorou, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. A multidão começou a cercar, mas ainda havia o medo no olhar de muitos. Samuel olhou para Ricardo, com olhos cheios de dor, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Eu não queria que fosse assim. A voz dele mal saiu, mas foi clara o suficiente para que Ricardo entendesse a gravidade da situação. Ele sabe. Antes que pudesse processar as palavras, Daniel, um dos clientes habituais da barbearia, gritou: Alguém chame a ambulância, rápido! Mas Ricardo sabia que cada minuto contava. Ele agarrou a mão de Samuel, sentindo a frieza. O que você sabia? Quem era ele? Perguntou, aflito, enquanto as luzes da cidade se misturavam com as luzes da sirene que se aproximava. Ele era meu sócio, Samuel conseguiu dizer. Sua voz quase um sussurro. O que eu fiz foi me proteger, destruir minha vida. As palavras saíam entrecortadas por respirações pesadas. Mas não sou o único com segredos, Ricardo. Segredos? Do que você está falando? O desespero crescia. O passado de Samuel era algo que Ricardo começou a entender, mas não o que estava prestes a revelar. Um dia, você descobrirá. E nesse momento, os olhos de Samuel se fecharam lentamente. O corpo dele começou a se acalmar. Uma paz que não parecia se encaixar naquele cenário. Ricardo sentiu seu coração parar. O medo de perder aquele homem era esmagador. O homem que ele subestimou, que ele havia olhado com desprezo, agora estava se esvaindo. A ambulância finalmente chegou, mas o alvoroço na barbearia era ensurdecedor. Enquanto os paramédicos lutavam para estabilizar Samuel, Ricardo se afastou um pouco, seu coração pesando. Ele sentia que o jogo havia mudado. A revelação conturbadora sobre a conexão de Samuel com aquele homem agora ecoava em sua mente. Segredos. E a cada segundo em que estava ali, cercado por olhares inquietos,
E sem entender nada, Ricardo percebeu que Samuel não era apenas um mendigo. Ele era a chave para um mistério muito maior. Era hora de descobrir tudo. Mas como? E se o que Samuel descobrisse a respeito dele pudesse mudar tudo? A última frase de Samuel ecoava na mente de Ricardo enquanto ele olhava para o céu, esperando que ele não tivesse perdido a última chance de entender o verdadeiro valor de um homem. Ricardo ficou paralisado, assistindo de longe, enquanto o barulho da multidão se intensificava. Vozes misturadas em murmúrios nervosos, uma tensão palpável no ar. "Você não pode escapar!" gritou o homem de terno, sua voz cortante como lâmina. Mas Samuel respirou fundo. Como ele encontrava essa coragem? Ricardo mal conseguia se mover, olhando com olhos arregalados, enquanto os poucos segundos que se passaram pareceram uma eternidade. Foi então que, do meio da multidão, uma mulher surgiu correndo. Seus cabelos desgrenhados e os olhos arregalados faziam parecer que ela vinha direto de um pesadelo. "Samuel! Não! Eles estão atrás de você!" Sua voz estava em pânico, quase quebrando no ar. O nome dela ressoava como um tambor, reverberando na mente de Ricardo. Era Sofia, a ex-esposa de Samuel. Um silêncio de choque tomou conta do lugar, interrompendo o clamor. Todos olhavam para ela, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que Sofia estava fazendo ali? O que ela sabia? Ele conhecia a história dela, uma mulher marcada por um divórcio doloroso. Mas o que tinha a ver com aquele momento? Ainda presa em seu grito, Sofia olhou fixamente para Samuel, o desespero nos olhos. "Eles sabem onde você está. Você não pode ficar aqui", disse, seu tom implorativo atravessando o ar pesado. Samuel olhou para ela, confuso e angustiado. "Sofia, não toque nesse assunto agora. É perigoso." A multidão voltou a murmurar, uma onda de intrigas começando a borbulhar entre eles. Ricardo sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O passado de Samuel e Sofia estava voltando, trazendo consigo segredos que ninguém esperava. Nesse instante, a situação escalonou de forma aterradora. O homem de terno deu um passo à frente, olhos frios como pedra. "Acha que pode fugir de mim, Samuel? Você não me conhece. Ninguém escapa." E então, com um movimento ágil, ele puxou algo de dentro do paletó. Um brilho metálico cortou o ar. Todo mundo prendeu a respiração. Ricardo viu claramente o que era. Uma arma. O choque reverberou. Um tiro. O mundo de Samuel e o de Ricardo se colidiram de uma forma devastadora. Mas em vez de um disparo direcional, há uma explosão ao redor. O som de um outro carro se aproximando. E então, nada menos que uma van da polícia apareceu. Sirenes ligadas, luzes piscando. Em meio ao pânico, a porta da van se abriu e policiais uniformizados saltaram. A sargento Naila entra pela porta da frente, armado e determinado. Ela não hesitou, apontando diretamente para o homem de terno. "Coloque a arma no chão, agora!" A multidão se dividiu em uma onda de gritos, cada um fugindo do perigo iminente. Sofia estendeu a mão, buscando alcançar Samuel, mas o olhar dele se fixou na cena com um novo desespero. "O que você fez, Samuel? O que você atraiu para nós?" Neste momento, o homem de terno riu, um riso cheio de desprezo. "Você ainda não entendeu. Isso nunca foi só sobre você. Isso sempre foi sobre nós e o que você tinha." Uma frase que deixou todos em choque. O que ele queria dizer com isso?
Ricardo viu a expressão de Samuel mudar, o entendimento lentamente se instalando em seu olhar, como se uma peça de um quebra-cabeça se encaixasse de repente. O que ele tinha? O que Samuel ainda guardava que poderia ser tão ameaçador? Não. Samuel, não me diga que... murmurou Ricardo, o desespero crescendo. O corpo de Samuel tremia, as mãos se cerrando como se estivesse enfrentando uma tempestade interna. E nesse instante o homem de terno estava prestes a revelar tudo. O segredo devastador que poderia mudar a vida de todos ali. A multidão se calou novamente, prestando atenção com expectativa palpável. O que você tem é meu, e eu vou pegar de volta, ele disse, enquanto a sirene da polícia se tornava um eco distante na confusão. Samuel respirou fundo e olhou para o céu, como se estivesse pedindo por um milagre. Mas o que viria a seguir poderia ser muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava escondido nesse cenário caótico? E quem realmente era Samuel? A tensão era quase insuportável. A revelação estava a um passo de transformação, mas ninguém sabia que seria tão devastadora. Samuel respirou fundo, olhar fixo no homem de terno que ainda segurava a arma. As sirenes da polícia soavam como um eco distante, mas o tempo parecia parado. Ele estava prestes a revelar o segredo que poderia mudar tudo. É sobre a empresa, ele gritou, a voz tremendo. O que eles estão atrás não é somente de mim, é do que construímos juntos. A multidão murmurou. Uma agitação crescente conforme todos tentavam entender. Do que você está falando, Samuel? Ricardo perguntou, sua voz carregada de confusão. O corpo de Samuel estava tenso, as mãos cerradas em um punho. Ele parecia estar lutando entre revelar e proteger algo muito maior. Então o homem de terno, com um sorriso cruel, disse: Você realmente acha que isso é sobre a sua miséria? É por causa do que você esconde. O que você tem é a chave para tudo. O desespero tomou conta do ar. Enquanto a tensão aumentava, Samuel olhou para Ricardo, e por um breve momento, uma fração de esperança se acendeu. Eu estava apenas tentando proteger você. Você nunca deve ter sabido que... Samuel gaguejou, mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo cortou o ar, como um relâmpago em um dia ensolarado. Outro carro, dessa vez uma van de segurança particular, surgiu das sombras que parou abruptamente. A porta se abriu e homens fortemente armados saltaram, criando uma cena de terror. É uma armadilha, Samuel gritou, o medo agora evidente em sua voz. Ele se virou rapidamente, seu olhar buscando uma maneira de escapar. E no instante seguinte, os homens começaram a avançar, armas em punho. O caos se instalou, gritos ecoaram, e o pânico se espalhou entre a multidão. Mas no meio desse tumulto, todos os olhos se voltaram para um clarão. Um forte brilho azul surgiu entre eles. Foi então que um drone desceu do céu, pairando em cima da confusão, uma câmera gravando tudo. As pessoas começaram a gritar, tentando se proteger do que estava prestes a acontecer. Ricardo ficou paralisado, enquanto os homens armados começaram a gritar ordens. Saia da frente! É um show ao vivo! Um dos homens gritou, enquanto o drone capturava a cena com precisão. O reconhecimento golpeou Ricardo como um soco no estômago. Show ao vivo? Ele repetiu baixinho, tentando processar. As palavras de Samuel lhe vieram à mente. Você não sabe o que está por trás disso tudo. O que nós fizemos. E de repente, num ato desesperado, Samuel pulou na direção do homem de terno, tentando desarmá-lo. Um grito cortou o ar,
quando as duas armas dispararam quase simultaneamente. O som foi ensurdecedor. Samuel atingiu o homem, mas a bala escapuliu na confusão e atingiu um dos seguranças que se aproximavam. O corpo do homem caiu, e um silêncio pesado seguiu-se. A cena ficou congelada, as pessoas paralisadas em choque. A realidade desabou como um castelo de cartas. Ricardo sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que a vida de Samuel estivesse ligada a algo tão perigoso. O homem de terno agora estava no chão, totalmente atordoado. Samuel se levantou, ofegante, e olhou para Ricardo com desespero em seus olhos. Você precisa saber a verdade, Ricardo. Eu não sou o que você pensa. Mas antes que pudesse continuar, uma figura emergiu do meio da multidão. Era Sofia, cabelos soltos, os olhos cheios de lágrimas. Samuel, não, você tem que parar isso. Não foi só você que se perdeu. Nós dois fizemos escolhas. As palavras dela pareciam uma bomba, explodindo em meio à confusão. O passado entre eles, essa história escondida, estava prestes a ser revelado. Samuel parecia atordoado, quase vulnerável. Ricardo sentiu como se estivesse em um campo de batalha. Cada palavra que saía da boca de Sofia se tornando uma devastadora arma de destruição. Escolhas. O que você está escondendo? Ricardo perguntou, a mente girando. A verdade deles estava prestes a surgir, mas em meio ao caos, ele sentia que algo ainda mais sombrio estava prestes a se manifestar. A tensão era palpável, e o olhar de Samuel, cheio de dor e arrependimento, disse que havia muito mais a ser descoberto. E assim, enquanto o som do caos ecoava ao redor, o drone continuava a gravar. A vida de todos estava prestes a ser exposta, um segredo coletivo prestes a surgir das cinzas. Ricardo fez uma pergunta silenciosa. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? E quando fosse revelado, qual seria o custo? A tensão no ar era palpável. Samuel olhava diretamente para o homem de terno, seu coração batendo forte. Não me faça fazer isso. O homem riu de forma desdenhosa, mas a risada foi interrompida quando Sofia gritou. Samuel, escute! Ele não é quem você pensa que é. O mundo pareceu parar instantaneamente. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que Sofia queria dizer? Ele tentava entender a dinâmica entre eles, mas a situação estava se desenrolando como um filme de terror. As palavras ecoavam em sua mente. Não é só sobre você, Samuel. O homem de terno estava prestes a revelar algo, e a multidão estava em choque. É sobre a empresa. O que vocês construíram. Você acha que eu não sei? A voz do homem cortou o ar, cheia de desprezo. Samuel hesitou, mas antes que pudesse responder, uma explosão de luz tomou conta da cena. Todos se viraram para o céu, enquanto um flash inesperado iluminava a noite. Era um drone. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. Várias vozes se elevaram em pânico. O que é isso? Gritou alguém na multidão. Um ataque? Outros começaram a correr, enquanto Ricardo tentava saber o que estava acontecendo. O drone pairava, capturando tudo, como se fosse um espectador de um teatro aterrorizante. Samuel, você precisa me ouvir. Sofia estava desesperada, mas Samuel parecia paralisado, olhando para o homem de terno. Então, em um ato inesperado, o homem puxou uma pasta de couro que estava ao seu lado, abrindo-a dramaticamente.
Dentro havia documentos, fotos e algo que fez o coração de Ricardo disparar. Você realmente quer saber o que está em jogo? O homem começou a jogar os papéis ao chão, um por um. Aqui estão as provas. Tudo o que você destruiu. Você realmente não percebeu? Essa empresa não era só um sonho. Era um pesadelo que, no final, inclui você, Ricardo. Ele parecia estar perdendo o controle. O olhar de raiva e desprezo encheu seu rosto. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele olhou de volta para Samuel, procurando respostas, mas o que viu foi um homem dividido. Em um momento de confusão, Carlos, um cliente regular que estava ao lado dele, gritou: Samuel, o que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? E então a reviravolta aconteceu. Enquanto todos olhavam em choque, o drone sobrevoou um pouco mais perto. Um estalo foi ouvido, como um som de um estopim. A multidão se afastou, enquanto um homem misterioso de chapéu se desprendeu das sombras e começou a correr em direção ao homem de terno. Em meio ao caos, ele ergueu uma arma. Ricardo congelou. O que estava acontecendo? O homem de chapéu disparou um tiro, mas não na direção do homem de terno. O alvo era Sofia. Um grito ecoou na multidão. Ricardo se virou rapidamente, mas era tarde demais. O corpo de Sofia caiu ao chão. O tempo parou. Todos ficaram em silêncio, horrorizados pela cena diante deles. Samuel, que estava prestes a lutar contra o homem de terno, agora parecia desmoronar. Seu olhar se tornando vago e vazio. O que você fez? Samuel sussurrou, enquanto Ricardo se sentia enjoado. A verdade começou a se revelar em pedaços. O homem de terno olhou para o atirador e, num movimento rápido, deu meia volta, disparando em direção ao carro. Vocês acham que podem me parar? O jogo só começou. A sirene da polícia se aproximava, mas em meio à confusão, o que sobrara de dignidade e clareza parecia ter desaparecido. O drone continuava a filmar, registrando toda a tragédia. Ricardo estava em choque, incapaz de entender a complexidade dos vínculos que se entrelaçavam ali. Ele se agachou perto de Sofia, cuja vida escorria entre os dedos dela. Os gritos e o pânico ao redor eram apenas um eco distante. O que está acontecendo? Sofia, por favor, não. As palavras se dissolviam, e ele sentiu um aperto na garganta. A cena diante dele se transformava rapidamente em um pesadelo. Segredos eram revelados, e as linhas que separavam amigos de inimigos estavam prestes a se desfazer. Enquanto a noite continuava a se enredar em mistério e desespero, a única certeza que Ricardo tinha era que aquele evento mudaria tudo. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente eram aqueles homens? E será que os segredos que se escondiam nas sombras poderiam ser mais devastadores do que ele imaginava? Samuel respirou fundo. O olhar fixo no homem de terno, que ainda segurava a arma. As sirenes da polícia soavam como um eco distante, mas o tempo parecia parado. Ele estava prestes a revelar o segredo que poderia mudar tudo. É sobre a empresa, ele gritou, a voz tremendo. O que eles estão atrás não é somente de mim, é do que construímos juntos. A multidão murmura, uma agitação crescente conforme todos tentavam entender. Por que você está falando, Samuel? Ricardo perguntou, sua voz carregada de confusão. O corpo de Samuel estava tenso, as mãos cerradas em um punho. Ele parecia estar lutando entre revelar e proteger algo muito maior. Então o homem de terno, com um sorriso cruel, disse: Você realmente acha que isso é sobre a sua miséria? É por causa do que você esconde.
O que você tem é a chave para tudo. O desespero tomou conta do ar, enquanto a tensão aumentava. Samuel olhou para Ricardo e, por um breve momento, uma fração de esperança se acendeu. Eu estava apenas tentando proteger você. Você nunca deve ter sabido que... Samuel gaguejou. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo cortou o ar, como um relâmpago em um dia ensolarado. Uma explosão. Um carro explodiu perto da esquina da rua, fazendo com que a multidão se dispersasse em pânico. A fumaça negra subiu, engolindo a visão e preenchendo o ar com um cheiro de queimado e destruição. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções. Ricardo se virou rápido, sentindo seu coração disparar. "O que foi isso?" gritou, olhando para Samuel, que por um instante parecia mais confuso do que assustado. Ele olhou em volta, absorvendo a cena caótica, seu rosto pálido. O homem de terno, com a arma ainda em punho, aproveitou a desordem, e antes que Eniwan pudesse reagir, ele correu, desaparecendo na fumaça. Samuel ficou paralisado, os olhos vagando, sem saber para onde olhar. Mas foi nesse momento de caos que algo bizarro aconteceu. Uma mulher apareceu das sombras, sua figura envolta na fumaça. Ricardo a reconheceu instantaneamente. Era Helena, a antiga assistente de Samuel. A mulher que muitos pensavam ter partido para nunca mais voltar. "Samuel!" A voz dela era carregada de urgência, seu rosto branco como papel. "Eles vieram por você. O que você fez, meu Deus? Tem que vir comigo." O tom dela era de desespero absoluto, e a multidão ao redor continuava em frenesi. As pessoas gritavam, a confusão tomando conta. Ricardo ficou chocado. "Helena, você tá viva?" Ele mal pôde acreditar nas próprias palavras. Ela havia sumido sem deixar rastros anos atrás, e agora estava ali, no meio daquele caos. O que ela queria dizer com "o que você fez?" Samuel olhou para Ricardo, o pânico em seu olhar. Eu não sabia que você estava aqui. Eu não queria que você se envolvesse nisso." A voz dele era um sussurro de dor e desespero. Então, voltando-se desesperadamente para Helena, perguntou: "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" Helena olhou ao redor, visivelmente apavorada. "Os homens do meu pai, eles descobriram que você não é apenas um mendigo. Eles querem o que é seu. Você não pode ficar aqui." O choque atravessou o coração de Ricardo. O pai de Helena? O que ele tinha a ver com isso? "Mas como você sabe disso?" Samuel questionou confuso. Era como se cada resposta levantasse novas perguntas. Helena apoiou a mão no braço de Samuel. "Porque eu sou a única que pode te salvar, Samuel. Porque eu sou filha do homem que arruinou sua vida." Essas palavras cortaram o ar como uma faca. A revelação parecia estar repleta de ironia. O homem que havia traído Samuel em sua juventude, agora sendo conectado a Helena daquela maneira. O que mais ela escondia? Era um filme de terror, e Ricardo estava no meio, sem saber como continuar. A fumaça ao redor começou a clarear, mas as nuvens de incerteza apenas ficaram mais densas. Quem era realmente Samuel? O que Helena sabia? E agora, com o homem de terno fugindo, o que ele estava prestes a fazer em retaliação? A tensão crescia novamente, e tudo o que Ricardo sabia parecia desmoronar em um instante. Antes que ele pudesse processar isso tudo, a sirene da polícia se aproximava mais rápido, interrompendo seus pensamentos. O passado estava voltando, e agora tudo parecia uma armadilha. Era hora de descobrir a verdade. Mas a que custo? Samuel respirou fundo, o olhar fixo no homem de terno que ainda segurava a arma. As sirenes da polícia soavam como um eco distante, mas o tempo parecia parado.
Ele estava prestes a revelar o segredo que poderia mudar tudo. É sobre a empresa, ele gritou, a voz tremendo. O que eles estão atrás não é somente de mim, é do que construímos juntos. A multidão murmurou, uma agitação crescente conforme todos tentavam entender. Do que você está falando, Samuel? Ricardo perguntou, sua voz carregada de confusão. O corpo de Samuel estava tenso, as mãos cerradas em um punho. Ele parecia estar lutando entre revelar e proteger algo muito maior. Então o homem de terno, com um sorriso cruel, disse: Você realmente acha que isso é sobre a sua miséria? É por causa do que você esconde. O que você tem é a chave para tudo. O desespero tomou conta do ar, enquanto a tensão aumentava. Samuel olhou para Ricardo, e por um breve momento, uma fração de esperança se acendeu. Eu estava apenas tentando proteger você. Você nunca deve ter sabido que... Samuel gaguejou. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo cortou o ar, como um relâmpago em um dia ensolarado. Uma explosão. Um carro explodiu perto da esquina da rua, fazendo com que a multidão se dispersasse em pânico. A fumaça negra subiu, engolindo a visão e preenchendo o ar com um cheiro de queimado e destruição. As pessoas gritavam, correndo em todas as direções. Ricardo se virou rápido, sentindo seu coração disparar. O que foi isso? Gritou, olhando para Samuel, que por um instante parecia mais confuso do que assustado. Ele olhou em volta, absorvendo a cena caótica, seu rosto pálido. O homem de terno, com a arma ainda em punho, aproveitou a desordem, e antes que alguém pudesse reagir, ele correu, desaparecendo na fumaça. Samuel ficou paralisado, os olhos vagando, sem saber para onde olhar. Mas foi nesse momento de caos que algo bizarro aconteceu. Uma mulher apareceu das sombras, sua figura envolta na fumaça. Ricardo a reconheceu instantaneamente. Era Helena, a antiga assistente de Samuel, a mulher que muitos pensavam ter partido para nunca mais voltar. Samuel! A voz dela era carregada de urgência, seu rosto branco como papel. Eles vieram por você. O que você fez, meu Deus? Tem que vir comigo. O tom dela era de desespero absoluto, e a multidão ao redor continuava em frenesi. As pessoas gritavam, a confusão tomando conta. Ricardo ficou chocado. Helena, você está viva? Ele mal pôde acreditar nas próprias palavras. Ela havia sumido sem deixar rastros anos atrás, e agora estava ali, no meio daquele caos. O que ela queria dizer com "O que você fez?" Samuel olhou para Ricardo, o pânico em seu olhar. Eu não sabia que você estava aqui. Eu não queria que você se envolvesse nisso. A voz dele era um sussurro de dor e desespero. Então, voltando-se desesperadamente para Helena, perguntou: O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Helena olhou ao redor, visivelmente apavorada. Os homens do meu pai, eles descobriram que você não é apenas um mendigo. Eles querem o que é seu. Você não pode ficar aqui. O choque atravessou o coração de Ricardo. O pai de Helena? O que ele tinha a ver com isso? Mas como você sabe disso? Samuel questionou confuso. Helena apoiou a mão no braço de Samuel. Porque eu sou a única que pode te salvar, Samuel. Porque eu sou filha do homem que arruinou sua vida. Essas palavras cortaram o ar como uma faca. A revelação parecia estar repleta de ironia. O homem que havia traído Samuel em sua juventude, agora sendo conectado a Helena daquela maneira, o que mais ela escondia? Era um filme de terror. E Ricardo estava no meio, sem saber como continuar. No instante seguinte, um tiro ecoou. A multidão gritou.
A cena tornou-se frenética, lembrando um pesadelo em câmera lenta. Ricardo viu Helena cair no chão, segurando o peito. O tempo parou. O desespero tomou conta do lugar. "Não, Helena!" Samuel gritou, caindo ao lado dela. O tumor da traição tinha se espalhado, e agora a dor drenava a vida de Helena, enquanto Samuel tentava socorrê-la. Ninguém sabia quem deu o tiro, mas o caos que se seguiu era de deixar qualquer um sem forças. Ricardo se virou rapidamente, sua mente em turbilhão. Ele percebeu que a verdade não estava em quem era Samuel, mas em quem estava por trás de tudo aquilo. A confiança se transformou em confusão e a lealdade se dissolveu no ar carregado de fumaça e crime. "Samuel, você precisa me ouvir", Helena sussurrou com o olhar cheio de lágrimas. "A verdade sobre você e a empresa não é o que você pensa." Mas antes que pudesse concluir, seus olhos se fecharam, e a vida dela parecia escorregar entre os dedos de Samuel. Ricardo ficou paralisado. A revelação que desequilibraria toda a teia ao seu redor estava prestes a acontecer. Mas a cena se tornou um borrão. Estava claro que a história tinha um enredo sombrio, onde ninguém poderia escapar. E o mais chocante, o mesmo homem que havia arruinado a vida de Samuel poderia ser seu pai também. Uma onda de incredulidade invadiu o peito de Ricardo. O que era real? O que era uma fachada? Os segredos e as mentiras se fundiam, enquanto a sirene da polícia se aproximava rapidamente. E em meio a toda a confusão, eles se tornaram peças de um jogo que nem sabiam que faziam parte. O que mais estava em jogo? O futuro deles ainda era incerto, mas o passado tinha um jeito de voltar para cobrar suas dívidas. A tensão no ar era palpável. Samuel olhava diretamente para o homem de terno, seu coração batendo forte. "Não me faça fazer isso." O homem riu de forma desdenhosa, mas a risada foi interrompida quando Sofia gritou: "Samuel, escute, ele não é quem você pensa que é." O mundo pareceu parar instantaneamente. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que ela quer dizer com isso? Os ecos de seus pensamentos eram como gritos no vazio. O homem de terno empunhava a arma, mas o foco da atenção estava mudando, como se o universo estivesse reordenando suas cartas. "Samuel, você se esqueceu do que nós fizemos." A voz de Sofia estava desesperada, tremendo em cada sílaba. "Você não pode deixar que ele tenha o controle." O olhar de Samuel, antes firme, agora estava cheio de dúvida. O que Sofia estava escondendo? O que ele havia perdido de vista? Controle? "Não sou eu quem controla isso tudo." O homem de terno gritou de volta, a raiva pulsando em suas palavras. "Esqueçam essa festa. Estou aqui para pegar tudo, e vocês não vão escapar." Com um movimento brusco, ele apontou a arma para Samuel. Nesse momento, uma explosão. Um som ensurdecedor cortou o ar. Uma bomba escondida e um carro estacionado próximas, e a cena mais surreal se seguiu. A onda de choque jogou todos para trás. Ricardo viu o corpo de Sofia ser lançado para longe, e o pânico tomou conta da multidão. Gritos e choros ecoaram. Mas enquanto todos lutavam para entender o que estava acontecendo, algo ainda mais impactante revelou-se. Samuel teve um flash de memória. Ele se lembrou de uma conversa como se estivesse ouvindo outra vez. "Você é o legítimo herdeiro. Tudo o que eu construí é seu por direito." As palavras ecoaram em sua mente. No meio da confusão, seus olhos se arregalaram. E em um ato de desespero, ele gritou: "Eu sou o filho do homem que você traiu." A multidão parou, o murmúrio se espalhando como fogo. Todos olhavam entre Samuel e o homem de terno.
O quê? Ricardo gritou. A verdade estava se desdobrando como um soco na cara, e ele não conseguia processar. Como assim? Samuel não era apenas um mendigo. Ele tinha um legado. O homem de terno hesitou, a raiva agora misturada com surpresa. Você cujo filho? As palavras eram um grito. Seu rosto agora uma máscara de incredulidade. Você não pode ser. Você não é digno disso. Samuel sentiu a adrenalina correr. Eu sou quem vai acabar com você. Você não vai levar nada. Ele estava de pé, uma nova força emanando dele, impulsionando não apenas sua coragem, mas também o peso de seu passado. E enquanto o homem tentava se recompor, a multidão começou a murmurar, o pânico se transformando em uma aura de expectativa. O jogo havia mudado. E como se em um filme, o drone que pairava, até então apenas um espectador, começou a se mover. Ele se aproximou mais da cena e, para o choque de todos, começou a transmitir ao vivo. Uma transmissão ininterrupta. O mundo inteiro estava prestes a assistir. A vida de Samuel estava prestes a se tornar um espetáculo, e todas as mentiras estavam prestes a cair. Em meio a tudo isso, uma voz familiar cortou o caos. Parem tudo! Isso é um absurdo! Era a mãe de Samuel. Ela finalmente havia chegado. Uma figura magra e abatida. Mas sua presença trazia um peso de verdades ainda não ditas. Todos olharam para trás, o foco da atenção se movendo novamente. O homem de terno parecia sombrio. O medo agora o invadindo. Você não deveria estar aqui, ele gritou, sua bravata se desmoronando. E o pano de fundo da cena se tornou mais escuro, mais ameaçador. A família estava prestes a se confrontar com segredos que seriam mais devastadores do que qualquer armadilha ou traição. Enquanto a tensão elétrica crescia e a verdade flutuava no ar, Ricardo sentiu uma onda de choque. Ele não sabia em quem confiar. O que realmente estaria em jogo aqui? E mais importante, quem era Samuel no final das contas? A revelação estava chegando, mas qual seria o custo? O caos estava em seu auge. A fumaça subia, obscurecendo a cena desoladora que se desenrolava diante dos olhos da multidão. Samuel, com a respiração entrecortada, olhou para sua mãe. Ela estava ali, uma presença que poderia trazer respostas ou mais perguntas. Mãe, você sabia de tudo isso? A voz dele tremia, misturando raiva e necessidade. A mulher com olhos marejados acenou lentamente. Eu sabia, meu filho. O que ele fez com sua vida, com nosso nome, tudo isso foi por causa de uma grande traição. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Mas você não pode deixá-lo vencer agora. Enquanto isso, o homem de terno olhava para eles, indignado, o desdém refletido em seu rosto. Incrível! Agora a família se une em momentos de crise? A ironia em seu tom era cortante. Você não pode escapar do seu passado, Samuel. Ele sempre estará com você. Ricardo estava a poucos passos, seu coração batendo forte. Ele sentia as emoções pulsando em seu peito, uma mistura de compaixão e confusão. Ele queria entender tudo, mas a dor era tão grande que as palavras soavam vazias. Samuel, nós vamos enfrentar isso juntos. Não deixe que ele controle sua vida, gritou, decidido. Com isso, ele pôs a mão em seu ombro, buscando tranquilizá-lo. Mas a tensão aumentava. Um estrondo distante fez a multidão estremecer. A polícia! Gritou alguém. As sirenes se aproximavam rapidamente e o peito de Ricardo apertou. O que aconteceria com Samuel? Com o último olhar para a multidão, Samuel respirou fundo. Mãe, eu não sou mais essa vítima. Eu sou forte. Ele então se virou para o homem de terno, agora prestes a revelar tudo.
Você não tem mais poder sobre mim. Eu vou retomar o que é meu. Você não pode me paralisar com seus medos. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. E então, a mulher de Samuel ficou em pé, com uma convicção nova. Isso é sobre todos nós. É a verdade. Isso significa lutar. Ponto. Seu olhar, agora firme, iluminava a sala como um farol em meio à tempestade. O homem de terno sorriu, mas havia uma sombra de dúvida em seu olhar. Ambicionando o impossível, Samuel. A ameaça em suas palavras estava clara, mas ele, em vez de recuar, se endireitou e encarou o homem, como se enfrentasse um desafio direto. A polícia finalmente chegou, cercando a área. Sintomas de pânico se espalharam pela multidão. "O que está acontecendo aqui?" gritou um dos oficiais. E imediatamente o foco se virou para Samuel, a verdade pesando nas suas mãos. "Só a verdade vai prevalecer", Samuel gritou, sua voz ecoando com uma nova força. "Essa cidade precisa saber quem você realmente é." Ricardo olhou para a multidão, medindo suas reações. O medo deu lugar à curiosidade e apoio. As pessoas começaram a se aglomerar, mais um a um, escutando e buscando entender. O cenário estava sendo filmado em tempo real, e as vozes que antes eram sussurros agora se transformavam em um clamor. Eles estavam prontos para ouvir a verdade, qualquer que fosse. "Samuel, desça!" gritou alguém na multidão. E foi isso que o fez parar. "Você tem uma chance de mudar tudo. Não pode deixar que essa história acabe aqui." Ricardo ecoou, sentindo que a urgência preenchia o ar ao redor deles. As palavras de apoio começaram a se acumular. A energia estava mudando. As verdades que antes estavam escondidas começavam a emergir. Lágrimas brilharam nos olhos de Samuel. Um misto de dor e esperança iluminando seu rosto. "Isso não é só sobre mim. É sobre todos nós que temos uma história a contar. É hora de libertar o que está escondido." A multidão respondeu com aplausos e gritos de incentivo. Ali, naquele momento, todos perceberam que o poder da verdade superava o medo. Ricardo sorriu, sentindo a adrenalina correr por seu corpo. O homem de terno, percebendo que a maré estava mudando, começou a se afastar. "Você pode sair desta vez, mas não acabará assim." Mas seu tom estava mais baixo, mais fraco. Ele recuou, a raiva agora misturada com medo. E assim, a reconexão da verdade entre as famílias teve seu início. As conexões estavam sendo refeitas, e Samuel não estava mais sozinho. Ricardo olhou para a câmera do drone, um novo brilho nos olhos. A luta apenas começou. Ele sentia que agora era sua vez de contar essa história ao mundo. As vidas em jogo poderiam ser transformadas, e eles estavam prontos para agir. E você? Agora é a sua vez, a sua escolha, o seu momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Conte o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos fazer isso acontecer.